Amados, hoje nós vamos dar continuidade nesse tema que estamos estudando sobre libertação, cura. Iniciamos no domingo passado sobre a questão do reino da luz versus o império das trevas, falando sobre essa luta espiritual, e hoje vamos dar continuidade. O que hoje eu tenho assim para a gente refletir juntos com os irmãos é essa questão: o que é melhor? Desfrutar das bênçãos ou contar com as misericórdias do Senhor? O que você diria para mim? Ah, pastor, eu quero contar com os dois. Eu quero contar com as misericórdias do Senhor e quero também contar e desfrutar das bênçãos de Deus. Vamos meditar um pouquinho sobre isso daqui, porque isso tudo tem a ver com esse processo que há em nossas vidas de libertação, de transformação, para a gente poder desfrutar de tudo que Deus tem separado para nós. Eu quero convidar os irmãos para ler comigo aqui Deuteronômio. Primeiro eu vou ler Lamentações, né? Eu falei sobre misericórdia. Aí o que você considera que seria melhor? A gente desfrutar das misericórdias, ou contar sempre com as misericórdias do Senhor, ou desfrutar das bênçãos, né? Vamos primeiro aqui ler esse texto. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então as misericórdias do Senhor são inesgotáveis, graças a Deus, irmãos. As misericórdias do Senhor é a razão porque nós não somos consumidos. Porque se a gente não contasse com a misericórdia do Senhor, já teríamos caído por terra há muito tempo. Temos tantos erros, né? Tantas coisas que muitas vezes nos desviam dos propósitos de Deus. Mas as misericórdias se renovam a cada manhã. Eu quero também ler com você Deuteronômio 28, versículos 1 e 2. Está escrito: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Aí o texto continua falando sobre todas as bênçãos que vamos desfrutar. E as bênçãos são decorrentes de quê, irmãos? Da obediência, da fidelidade ao Senhor. E as misericórdias? As misericórdias são decorrentes da infinita bondade de Deus e tolerância, apesar dos nossos erros. O Senhor é rico em perdão. Ele sabe, conhece as nossas limitações. Mas a gente vai, ao longo dessa reflexão aqui, entender como que é muito melhor a gente poder estar desfrutando das bênçãos de Deus do que apenas contar com a misericórdia. Viver debaixo da bênção é muito melhor que viver debaixo da misericórdia. Porque num primeiro momento aqui, fazendo uma análise bem assim, geral, sem maiores considerações, se você vive sempre debaixo da misericórdia do Senhor, que você erra tanto, erra, e Deus está tendo misericórdia contigo. E aí você não está desfrutando de tudo que Deus poderia realizar na sua vida, porque Ele está sendo muito misericordioso com você. Aí vai chegar um momento que você vai perder a oportunidade de desfrutar das bênçãos.
E aí o que Deus quer para a nossa vida é que nós venhamos a desfrutar de tudo aquilo que Ele separou para nós. Não é verdade? Jesus nos chamou para viver uma vida abundante, abundante da sua graça, abundante das riquezas dele, abundante da saúde, abundante da alegria, abundante em todos os sentidos. Deus quer nos dar uma vida abundante. E aqui fala, que as bênçãos são decorrentes da nossa fidelidade, da obediência ao Senhor. Então, a questão da desobediência e a dureza do coração nos levam ao engano. A gente, quando fica desfrutando das misericórdias do Senhor, e Ele é tolerante em determinados pontos, porque Ele tem paciência, Deus tem longanimidade, Ele espera com muita paciência a gente tomar certas posições. No entanto, isso vai fazendo com que a gente deixe de desfrutar as riquezas do Senhor. Então, eu quero assim, primeiramente, falar que Deus começou um processo dentro de nossas vidas, desde o momento que nós tomamos uma decisão de seguir. E por causa desse processo, que eu chamo um processo de libertação, ele precisa estar assim, a gente precisa ter consciência dessa operação de Deus dentro de nós, para que a gente facilite o processo. Por ser um processo, não é algo que acontece da noite para o dia, não é algo que acontece assim no estalar de dedos, e eu vou te explicar aqui por quê. A irmã Miriam, no culto do domingo passado, ela deu uma boa ilustração sobre uma criança que é criada numa tribo indígena e depois ela é levada para a civilização e é criada fora daquilo que ela estava sendo educada e criada. Quando ela entra num outro ambiente, ela vai precisar receber as instruções e os cuidados e ser reeducada, se ela muda de um cenário para outro. A mesma coisa é você estar vivendo numa civilização com um determinado padrão de conduta, de moral e de usos e costumes, e você vai para uma aldeia de, por exemplo, índios, ou uma aldeia de canibais, ou uma aldeia de algum outro que é fora completamente da sua cultura. Até mesmo quando nós saímos da nossa cultura e vamos para uma outra cultura, por exemplo, cultura de um europeu, a cultura de um asiático, a cultura, eu não sei quantos aqui apreciam um espetinho de escorpião, eu não sei quantos aqui apreciam um cérebro de macaco cozido com batata. Eu não sei quantos aqui, mas isso faz parte da cultura e da culinária de alguns povos. Então, para alguns que não têm esse hábito, não têm esse negócio parece um negócio assim estranho, repugnante e tal, mas não, é a oitava maravilha do mundo para aqueles que estão lá comendo dessas coisas. Eu não sei porquê, já aconteceu mais de umas dezenas de vezes, eu chego no lugar para tomar um cafezinho, aí eu tomo um café sem açúcar. Aí a pessoa, já aconteceu algumas vezes, a pessoa vai lá e me oferece um café, o senhor quer açúcar ou adoçante? Não, eu gosto de natural. Faz aquela cara torcida, você, por que a questão de tomar café sem açúcar? É muito ruim. Eu falei assim, é ruim para você. Para mim é a oitava maravilha do mundo. Se você bota açúcar, você tira o gosto do café, fica com gosto de açúcar. Se você bota adoçante, é pior ainda, porque na minha visão, isso tira e fica aquele gosto assim, que fica puxando para um lado para o outro. Então é uma questão de gosto, é uma questão de costume. Quando fui tomar café sem açúcar pela primeira vez,
O negócio não desceu legal. Mas o que aconteceu? Eu fui reduzindo a açúcar, reduzindo. Hoje eu só tomo café sem açúcar. Quando alguém me oferece café e eu tomo com açúcar, eu até tomo, né? Mas não desce com aquele mesmo, vamos dizer assim, com aquela mesma satisfação, paladar, do que o café. Então é uma questão de hábito, é uma questão de costume. Agora, voltando aqui para as coisas que estamos analisando sobre esse processo, durante toda a nossa vida, antes de conhecer Jesus, nós vivíamos onde? Nós vivíamos, e ainda continuamos vivendo, né, nesse mundo. Só que nós tínhamos um outro costume, uma outra visão. Nós éramos regidos e governados pelos desejos da nossa carne, e estávamos acostumados a não obedecer a Deus, e seguíamos de acordo com o curso deste mundo, para satisfazer as vontades do diabo, que governa esse reino das trevas, e que está aí dominando muitas pessoas. Então, quando tomamos a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, não é apenas dizer, eu quero ser salvo. Todo mundo quer ser salvo. Você quer ser salvo? Todo mundo quer ser salvo. Todo mundo quer ter o título de filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Não é verdade. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11 e 12, que filhos são aqueles que creem no Senhor Jesus, que o aceitou e se submeteu a Ele, e Deus deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Uma vez os judeus chegando diante de Jesus, quando Jesus estava falando sobre essas coisas, que nem todo mundo é filho da promessa, etc e tal, e os judeus ficaram furiosos. Ele falou assim, nós também somos filhos de Abraão. Jesus falou assim, vocês são filhos do diabo. Isso ofendeu, né? Ofendeu aqueles judeus. Como assim? Porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês fariam as obras de Deus. Mas vocês fazem as obras daqueles que vocês querem satisfazer, que são as obras das trevas. Porque eu sou enviado de Deus, e as Escrituras testificam a meu respeito, mas vocês não creem em mim, e não me receberam. Se vocês foram filhos de Deus, vocês aceitariam as mesmas obras se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas coisas de Abraão, porque Abraão, ele me glorificou, ele me exaltou. Como Abraão te exaltou, se Abraão já morreu há tanto tempo, você não era nem nascido ainda? Pois, antes de Abraão existir, eu sou. Jesus, ele já existia lá antes da criação do mundo. Ele estava com o Pai, e agora ele estava ali de uma forma encarnada, vivendo como homem, se autolimitou para se revelar. Então, essa questão de ser filho de Deus é, na verdade, receber uma identidade que o Senhor nos dá como direito, pelo fato de que agora sim somos nascidos de novo. E se nós somos nascidos de novo, começou dentro de nós um processo. Eu quero ler com vocês Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Filipe? Eu tenho absoluta certeza que o Deus que começou essa obra em vocês, salvando vocês, levando-os ao arrependimento, abrindo seus corações e voltando-se para Deus, e que os salvou, Ele vai continuar operando
até a volta de Jesus Cristo. Ele vai continuar trabalhando no seu interior, na sua vida. Então, é exatamente a respeito desse processo. Aquele que começou em você a boa obra, ele vai completar. Ele vai estar ajudando você, te instruindo, orientando. Diz também lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12. Eu trouxe aqui duas traduções, tanto da Nova Versão Internacional quanto da tradução Revista e Atualizada de Almeida, para que a gente possa entender, perceber, até duas traduções diferentes, ter o melhor entendimento do que isso aqui quer dizer sobre desenvolver nossa salvação. Diz o texto lá de Filipenses 1:6. 2:12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Eu vou ler agora na versão Revista e Atualizada, que é uma tradução mais antiga. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que a salvação, ela é um processo, ou seja, se Jesus nos alcançou porque cremos nele e nos arrependemos e tomamos essa decisão, então ele vai fazer um processo na nossa vida de ficar transformando até a gente ser completamente salvo. Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Quando nós tomamos a decisão para Jesus, seja ela pequeno, em tenra idade, seja ela já idoso, seja ela no último momento da nossa vida, como foi o caso do malfeitor que foi crucificado ao lado de Jesus, ela se opera imediatamente. E o Senhor nos dá a segurança, nos dá a clareza de que nós podemos confiar em Jesus, porque Ele nos alcançou com a sua misericórdia e nos perdoou. E a dívida que estava feita, da qual nós éramos devedores, Ele cravou na cruz a carta de alforria, a quitação dessa dívida, e por ela nós fomos libertos, e nós fomos salvos em Cristo Jesus. Contudo, a partir desse momento, cumpre-nos andar em obediência. Cumpre-nos agora a seguir o que Ele está nos orientando, recebendo da graça do Senhor e entendendo que nós já não vivemos mais para o pecado, mas vivemos para fazer a vontade de Deus. Pode acontecer de falharmos, de pecarmos? Sim, pode acontecer. Numa das cartas do apóstolo João, ele esclarece lá: nós temos um advogado no céu. O correto é que nós não andemos em pecado, que não pequemos, mas se pecarmos, temos um advogado no céu, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas há uma diferença entre pecar deliberadamente, porque você está querendo andar nesse caminho, viver para esse caminho, viver para a satisfação da carne, isso é andar em pecado. E a outra coisa é pecar por um acidente, pecar por uma fraqueza, por uma fragilidade, por algo que você ainda não está maduro o suficiente para compreender o que Deus quer e Deus deseja para a sua vida. Então, as Escrituras revelam para nós que há uma diferença entre o pecador que vive para o pecado e o pecador que já se arrependeu e entregou o seu coração para Cristo Jesus.
Isso é algo que a gente precisa compreender e entender. Bom, compreendido isso, de que o pecado, você se arrependeu, você foi perdoado, e há pessoas que viviam tanto para os desejos da carne, que deu legalidade ao diabo, para que o diabo possuísse essa pessoa. Essa pessoa, muitas pessoas podem estar possuídas pelo demônio, porque só vive para satisfazer os desejos dele. O diabo não entra na pessoa, o diabo entra na pessoa sem pedir licença. Já o Espírito Santo não vai agir na sua vida se você não abrir a porta do seu coração. O diabo é um ladrão, ele entra para matar, para roubar, para destruir. E se a pessoa dá legalidade, o que é dar legalidade? Nós abordamos isso no domingo passado, na reflexão que nós fizemos sobre o império das trevas contra o reino da luz. O diabo dá legalidade, é você fazer a sua vontade, é fazer alguma coisa em desobediência a Deus. E você está dizendo para o diabo: não, eu estou a fim de ser desobediente a Deus, eu quero me submeter à sua vontade, ao seu desejo, aos seus impulsos. E aí as pessoas seguem, vamos dizer assim, aos impulsos que o diabo vai proporcionando, e ela pode ser até possuída pelo diabo, porque ela deu legalidade para isso. Mas quando alguém se arrepende dos seus pecados e entrega o seu coração para Jesus, fecha essa porta, e aí Jesus pode ali libertar essa pessoa. E a Bíblia fala que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bom, mas aí a pessoa vem e fala assim: bom, agora eu sou liberto, eu entreguei meu coração para Jesus, Jesus entrou na minha vida, me libertou de todos os demônios, como Jesus fez na vida de Maria Madalena, que era possuída por 7 espíritos malignos, e fez na vida de tantas outras pessoas, que foram levadas à presença de Jesus, e o Senhor repreendeu o espírito foi embora, ou na presença dos apóstolos, na presença da igreja, foram libertos. Aí pessoas foram libertas. Bom, nesse sentido de ser possuída pelo diabo, a pessoa foi liberta. Mas ela pode ser oprimida pelo diabo, porque o diabo, apesar de ele não estar habitando dentro da pessoa, com, vamos dizer assim, sua estadia lá dentro, ele pode, pelo lado de fora, te oprimir, te apurrinhar, te infernizar a sua vida e fazer muitas outras coisas para tentar impedir a sua caminhada. Mas há poder no nome de Jesus, e pela autoridade que o Senhor lhe conferiu, você pode repreendê-lo e ele vai fugir de vocês. Por isso que lá em Tiago fala: sujeite-se a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Mas primeiro é preciso sujeitar-se a Deus. Bom, então se nós nos sujeitamos a Deus, a Bíblia fala que o diabo não vai ter vez na nossa vida, porque primeiro Jesus já venceu para desfazer as obras do diabo. Jesus já nos deu essa vitória. Mas como então o pastor está falando nesse processo de libertação? E o texto que nós lemos aqui fala: desenvolvei a vossa salvação. É que uma vez que nós entregamos o nosso coração para Jesus, aí começa agora uma fase que é de aprimoramento da nossa, vamos dizer assim, do nosso caráter. É uma transformação das manias, dos costumes, da cultura que nós estávamos acostumados, porque isso está lá, impregnado na nossa mente. Uma pessoa que vivia sob a égide, sob o controle do diabo, está acostumado a determinadas práticas, a uma cultura que agora ela vai, uma vez liberta dessa opressão, desse domínio das trevas, ela vai precisar se sujeitar a Deus, e com a ajuda do Espírito Santo,
e sendo transformado. Como isso acontece? É justamente o que Paulo está dizendo aqui em Filipenses, no capítulo 2. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Você já ouviu falar de crente sem temor a Deus? Crente que não é assim tão obediente ao Senhor, faz as coisas como que Deus não está vendo, só porque não está na presença da igreja, só porque não está na presença dos irmãos. Paulo diz aqui: assim, meus irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Então, a Bíblia diz aí em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós não temos o temor de Deus, o que é o temor? É o respeito, a consideração, é aquela confiança no Senhor, de ser fiel a Deus, mesmo não estando na presença dos irmãos, mesmo não estando na presença da igreja, ou da justiça, das autoridades, né? É você andar de maneira íntegra, correta, de maneira justa. E isso, o que acontece? Nós o fazemos quando nós temos o temor de Deus e tememos aquele que tem poder para disciplinar. Quando nós não agimos corretamente, nós não andamos em obediência, vem o Senhor e nos disciplina. Por quê? Porque somos filhos. E Deus trabalha em nossas vidas para nos disciplinar. Então nós abordamos no domingo passado, quero que você seja encorajado a rever sempre essas lições que nós estamos estudando, para isso internalizar lá no seu coração e na sua mente, para você saber que a gente conta com a graça de Deus. O Senhor está do nosso lado para nos fortalecer. E dessa forma nós estaremos aí, no sentido aqui que o texto fala, desenvolver a salvação, na verdade nós estamos aprimorando a obra que Deus começou em nossas vidas, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. E quando nós nos encontrarmos com Jesus, quando na segunda vinda dele, nós o encontraremos e o veremos como ele realmente é, e nosso rosto refletirá a glória do Senhor, porque ele está trabalhando, transformando nossas vidas. Quero ler com você Efésios capítulo 2, verso 1 a 2, só para a gente entender esse processo de libertação. A pessoa está liberta do pecado, está liberta do espírito imundo, mas ela tem nas suas raízes, na sua natureza humana, ainda a raiz do pecado, e isso precisa estar sob o domínio do Senhor Jesus. Diz lá em Efésios 2, 1 a 2: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Essa aqui é da condição nossa, antes de Jesus, antes de sermos alcançados. Diz ainda lá no verso 4 e verso 5: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estavam mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então, aqui fala claramente para nós: nós estávamos mortos nas transgressões, nos nossos delitos, nos nossos pecados. Mas no momento em que nós reconhecemos o nosso erro e nós nos arrependemos, nós fomos alcançados pela graça de Deus.
E aí o Senhor nos deu, aí sim, esse privilégio de nos tornar filhos de Deus, de receber um título como filho de Deus, porque agora nós somos lavados e remidos por causa do sacrifício de Jesus, pelo sangue dele que foi derramado. Então, a gente fica assim na revelação, no entendimento de que esta obra de redenção que o Senhor Jesus nos deu, ela agora é um processo na nossa vida que precisa nós atentarmos para isso, para nós nos esforçarmos, nós não negligenciarmos os esforços que nós precisamos fazer para reter esses costumes que antigamente faziam parte da nossa vida. Diz o texto que nós vivíamos nele, nós éramos acostumados com essas coisas, mas agora nós estamos vivendo uma outra cultura, nós estamos vivendo a cultura dos céus, nós estamos vivendo o reino de Deus, estamos no reino da luz e não das trevas. Por isso nós precisamos rejeitar as obras das trevas. Nessa semana, os nossos pequenos grupos fizeram uma reflexão com base no texto lá de uma carta que Paulo escreveu a Timóteo, que fala sobre vasos de honra e vasos de desonra, que às vezes nós temos uma casa. Os irmãos se lembram aí da reflexão que foi feita? Eu quero ler aqui esse texto de 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 21, que Paulo ele fala o seguinte: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, esse texto eu não coloquei aqui na nossa folhinha, eu só estou lembrando aqui daquilo que estudamos aí durante a semana, refletindo. Paulo ele fala assim: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, se nós queremos ser úteis nas mãos do nosso Senhor, ser, vamos dizer assim, levado em conta para grandes propósitos de Deus, o que nós temos que fazer? Nós precisamos ter uma coisa que a gente fala, que a gente chama de autocontenção. A gente precisa se conter em relação aos impulsos da nossa carne. O apóstolo Paulo não fala também, em uma das suas cartas, da luta que ele tem entre a carne e o espírito. Ó miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu pratico. Quem poderá me libertar do corpo desta morte? Aí ele vai e termina. Isso está em Romanos, no final do capítulo 7 e o início do capítulo 8. Ele fala assim: graças a Deus por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio exatamente nos dar essa graça para poder resistir e poder saber que Ele é o nosso advogado e Ele nos perdoa. Para quando nós estivermos vivendo isso, nós temos que tomar a atitude de não dar vazão à nossa carne. E como é que nós fazemos isso? A gente tem muitas vezes meditado aqui na escola dominical. E isso, irmãos, que eu chamo de um processo de libertação. Nós estávamos dentro de uma cultura e agora nós estamos vivendo uma outra cultura. Eu não estou falando aqui do processo de libertação de tirar o espírito imundo dentro de você, porque na hora que você toma essa decisão para Cristo, se Cristo libertou você, você é livre, você já foi liberto do demônio. Mas o diabo pode te oprimir com ideias e com pensamentos das suas velhas práticas. Você vivia no mundo da prostituição, aí o diabo vai colocar diante de você a tentação para que você volte para o mundo da prostituição. Vai te levar a cenas, vai até dar sonhos para você, para poder te, vamos dizer assim, motivar a voltar atrás.
E essa questão, irmãos, de voltar atrás é uma luta que acontece dentro de nós entre a carne, que é o homem natural, e o espírito, que é Deus agindo dentro de nós. Uma vez eu gostei muito da ilustração que um irmão nosso aqui na escola dominical, ele falou assim, tinha um conhecido que tinha um papagaio que falava de tudo, só que o outro papagaio só falava palavras sujas. Aí chegou um homem sábio na casa dele e ele falou assim: eu tenho 2 papagaios aqui, e esse papagaio aqui só me causa vergonha. Ele abre a boca só para falar besteira. Aquele outro não, aquele outro fala coisas bonitas e tal. O que eu faço? Aí o homem sábio falou assim: para de dar alimento para esse papagaio que fala bobagem. Não, mas assim ele vai morrer. Mas exatamente isso você tem que fazer. Se você parar de alimentar ele, ele não vai ter força para poder fazer o que ele está fazendo. Aí é onde a Bíblia fala, irmãos, que a gente tem que matar a nossa carne. A gente tem, como matar a nossa carne? É o jejum, é a busca do Senhor através da palavra. Você sabia que quando você lê a palavra acrescenta fé no seu coração, e a fé é que dá vitória sobre todas as coisas. Você consegue sim no Senhor, pela palavra de fé que vem ao seu coração. Deus te dá poder, a unção, o poder do Espírito Santo vai fazer com que os seus olhos saiam da mira daquela tentação, e assim que você crucifica a sua carne, você fazendo a vontade de Deus, buscando a vontade de Deus. E isso tudo é um processo. Então tem pessoas que já estão um pouco mais amadurecidas em relação a esse processo de lidar com determinadas tentações. Mas a tentação nós vamos lidar com ela todos os dias da nossa vida. Ninguém pensa que vai ficar livre da tentação, porque o diabo tenta o tempo todo. O diabo tentou Jesus. E você acha que não vai tentar você? Chegou para Jesus: Senhor não, Jesus, está vendo tudo isso aqui? Esse mundo todo, tudo isso me pertence. Se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo isso. Jesus não aceitou. Jesus tinha 40 dias de jejum. Aí ele foi lá, o diabo chegou para Jesus e falou assim: você está com fome, né? Se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus falou assim: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Aí o diabo levou Jesus, vê se saber que é ousadia, né? O diabo levou Jesus até o pináculo do templo, lá no alto. Olha só, está escrito nas Escrituras que se você é o Filho de Deus, vai dar ordem aos seus anjos, e ele não vai deixar que você tropece em pedra alguma. Mas também Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E botou ele retirado. Resistiram como? Resistiu pela palavra. A palavra de Deus, irmãos, é autoridade através dos nossos lábios. E nós precisamos ter o conhecimento, o domínio com a palavra, porque ela ministra fé no nosso coração e nos ajuda nesse processo de combate entre a nossa carne, a vontade da nossa carne e a vontade do Espírito, que deseja nos abençoar. Eu quero trazer o exemplo dos filhos de Israel, só para a gente entender esse processo aqui agora. E entender que se nós não tomarmos essa atitude de primeiro compreender que é um processo e que a gente precisa ter o temor de Deus no nosso coração e aplicar isso, nos esforçar. O texto lá de Timóteo, eu não entrei em detalhe porque a gente fez essa reflexão durante a semana aí, mas o Timóteo lá falou no Timóteo, 2 Timóteo 2:22, ele fala assim: foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor. Então foge uma atitude, a gente tem que agir. O cara que está acostumado a viver embriagado, e ele aceitou Jesus, mas ele era um alcoólatra,
e ele foi liberto pela graça de Deus, pelo poder de Deus, ele não deve ficar mais na frente dos barzinhos. Porque se ele ficar lá na frente dos barzinhos, é justamente o lugar onde o diabo vai tentar ele. O que tem? Só um golinho a mais. Daqui a pouco ele já está bêbado. O cara que vivia na zona de tóxicos, mexendo com drogas. O Senhor libertou você, você já se arrependeu, você agora quer a sua vida com Jesus, mas ele não sai da boca de fumo. Como que ele vai vencer as fraquezas se ele permanece lá? A Bíblia fala: foge, sai dali, não fica nesse lugar, porque você está se expondo, você está se colocando num lugar em que essa sua luta interior vai ser mais intensa do que a pessoa que está seguindo o conselho da palavra e está obtendo a vitória do Senhor. Vai chegar ao ponto que essa pessoa que está seguindo o conselho do Senhor, ela vai ter ojeriza por aquilo da qual ela antigamente ela era escrava. Mas enquanto isso não acontece, é preciso trabalhar com temor e tremor e confiar na ação sobrenatural de Deus, porque Deus é poderoso para livrar a gente. Por isso que Paulo ele escreveu: eu sei que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e poderoso. Irmãos, tem coisas na minha vida que o Senhor me libertou, que o Senhor me transformou, que eu tenho ojeriza por aquelas coisas, não quero saber mais dessas coisas na minha vida, não faz parte mais de mim. Então foi assim um corte, é um processo mesmo, é uma libertação. Eu sou livre e eu posso caminhar com Jesus e alegrar e glorificar o seu nome. Então vamos ver aqui um exemplo através dos filhos de Israel. Lá no livro de Números, no capítulo 13, nos fala sobre a questão dos espias, que foram 12 representantes de cada tribo de Israel, foram chamados para ir na terra que o Senhor havia prometido para eles. Israel, só fazer uma analogia sobre o que nós já vimos até aqui agora, em relação à salvação. O povo de Israel estava escravo no Egito. Se os irmãos se lembram quantos anos o povo de Israel ficou como escravos no Egito? 430 anos. Eles ficaram 430 anos vivendo na escravidão. Então, quando Deus levantou Moisés, ele foi lá e disse para o povo de Israel: o Senhor falou comigo no deserto e o Senhor quer libertar vocês e quer resgatar por uma terra onde mana leite e mel. Ele foi o tipo de Jesus que chamou: vinde após mim, siga-me e eu te darei uma vida abundante. É isso que Moisés falou ao povo de Israel. Então o povo de Israel, no primeiro momento, ficou assim: poxa, quem é esse aí para me chegar aqui e falar que vai tirar a gente daqui e tal? Aí Deus operou muitos milagres e sinais, mostrou com clareza que Ele é o Deus El Shaddai, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, e mostrou o seu poder sobre os inimigos, sobre o Egito, sobre Faraó, e fez com que eles atravessassem o Mar Vermelho em terra seca, e eles viram os seus inimigos todos afogados no Mar Vermelho. Então foram libertos, saíram daquela escravidão e levou-os ao monte Sinai, e lá deu-lhes a lei, os mandamentos, as instruções. Era necessário que o povo recebesse as instruções do Senhor. E veja que nessa caminhada, quando o povo chegou, estava lá no Monte Sinai e receberam as instruções do Senhor, Deus falou assim: eu vou levar vocês agora a uma terra onde mana leite e mel. E eles seguiram o caminho. Aí chegaram até a cidade lá de Cades Barneia, o lugar que
eles levantaram espias para poder ir na terra prometida, entrar em Canaã e verificar, constatar que aquilo era tudo que Deus tinha prometido. Então, veja só, Números 13, versículo 1 e 2. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Então, qual era a missão deles lá na terra de Canaã? Era para quê? Fazer reconhecimento. Reconhecer é você observar que aquilo que Deus prometeu é exatamente aquilo que vai acontecer lá. Essa terra é uma terra boa. E olha só no verso 23. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo da qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Então eles chegaram lá, verificaram que a terra era boa mesmo. Tinha frutos, tinha tudo de bom e maravilhoso. E no verso 27 e 28, aí começaram os problemas. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Lá tem gigantes. Os descendentes de Anak eram homens gigantes. Tinha um cara lá chamado Kiriat Arba, era o mais alto de todos. Eu acho que ele era umas 5 vezes mais alto do que o Abimael. Ele era bem alto. Tanto ele era o mais assim, que chamava tanta atenção, que até o nome da cidade foi dado o nome dele, Kiriat Arba. E eles ficaram ali, de certa forma, apavorados com aquelas coisas todas. A terra era boa, mas tinha muita luta para fazer. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus chamou você, o que ele falou? No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A gente, quando é alcançado pela graça e a misericórdia de Deus, nós não somos chamados para sair desse mundo, no sentido de que vou viver agora numa nova dimensão. Lá na Idade Média, até para se privar desse mundo carnal, desse mundo cheio de problemas, as pessoas criaram até os mosteiros, criaram até uma cultura do monastério, de ficar isolado, em clausura, para não se misturar com o mundo. Não, o Senhor não nos chamou para viver em clausura, mas para viver em santidade, uma vida separada para Ele. Jesus, quando orou pelos seus discípulos, orou dizendo ao seguinte a Deus: Senhor, eu oro não somente por este, mas por aqueles que hão de crer em mim, que eles sejam guardados do mal, livres do mal. Então o Senhor, quando nos chamou para transformar a nossa vida, não disse que nós não enfrentaríamos oposição do inimigo, dificuldades nesse mundo, mas com Ele nós somos mais do que vencedores. E aí os israelitas começaram a dizer: a terra é boa, mas tem problema, tem gigantes. No versículo 30 diz ainda: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Graças a Deus que ainda sempre tem alguém que se lembra da promessa de Deus. Ou melhor, lembra-se de quem é que prometeu.
Foi El Shaddai quem prometeu, foi o Deus Todo-Poderoso quem prometeu, foi o Senhor Criador dos céus e da terra quem prometeu, é aquele que nos deu vida quem nos prometeu, foi aquele que fez a gente mesmo informe dentro do ventre da nossa mãe, nos deu forma, nos deu inteligência, saímos para este mundo, foi aquele que formou todas as coisas, aquele que criou o universo, criou as estrelas, criou a terra onde a gente habita e que tem todo o poder nos céus e na terra. Esse é quem prometeu. Então, se ele prometeu, quem são os gigantes para enfrentar o Senhor? Então Josué lembrou: certamente teremos vitória. Mas vejamos aqui o verso 32 e 33. E espalhado entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes e descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. Gafanhotos, a nós e a eles. Quer dizer, como eles estavam se vendo? Como pessoas incapazes, como pessoas que não tinham apoio, como pessoas que eram infinitamente menor diante da gravidade daqueles problemas todos que eles teriam que enfrentar. Como você se vê hoje no reino de Deus? Outro dia eu estava refletindo com as irmãs num treinamento sobre como é valioso a gente olhar para nós mesmos e não olhar com os nossos olhos naturais, mas olhar como Deus nos vê. Quando Deus olha para nós, olha para Débora, olha para o Diego, olha para Abimael, para o Paulo, Ele não vê homens e mulheres frágeis, mas Ele vê homens e mulheres de Deus, vidas que foram lavadas e remidas pelo sangue do meu Filho, e que agora são fortalecidas em mim, e que são vencedoras. Quando o Senhor trouxe a vitória para nós em Jesus Cristo, foi para manifestar aos principados e potestades que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é soberano e que Ele nos deu poder e autoridade sobre todas as coisas. Se nós nos vemos não como gafanhotos, mas como os filhos do Rei, nós vamos prosseguir vitoriosamente na confiança de que aquele que está conosco é maior do que aquele que está lá fora. Essa que é a realidade. Essa, irmãos, é a hora quando nós estamos diante de grandes ameaças, e aí aqueles que não estão, vamos dizer assim, conscientes da visão que o Deus tem a respeito deles, e eles ainda não estão muito seguros, é a hora quando nós pensamos em voltar atrás. É a hora quando nós começamos a mirar nas coisas lá de fora, lá do mundo, e dizer: isso não vai dar certo para mim, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Diz lá em Números capítulo 14, no versículo 3: por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? É aí nessa hora, irmãos, quando surgem aqueles questionamentos, e muitos retornam e voltam para o mundo, e não permanecem, e não perseveram na caminhada com o Senhor. Eu quero, irmãos, aqui trazer uma coisa assim muito séria, que muitas pessoas ainda têm dúvida, é sobre a segurança da nossa salvação. Tem pessoas que falam assim, não gostam muito de uma certa expressão que surgiu aí: uma vez salvo, salvo para sempre. E outros falam: não, salvação, você pode perder a sua salvação.
eu diria que não é uma coisa nem outra. Primeiro, lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10 fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas dentro do contexto aí desse texto, Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Lá por volta do versículo 20, 27, por aí, ou 23, eu não me lembro agora, mas é por aí, fala o seguinte, que as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz, e elas o seguem. Tá aí, a irmã colocou para mim aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Verso 28. Eu lhes dou a vida, João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e cremos nele de todo o nosso coração e confiamos nele, ele nos assegura que nós estamos guardados por ele e ninguém poderá arrebatar da sua mão. Por isso é importante que a nossa vida, a nossa fé esteja firmada nele, porque essa confiança, quando a gente toma uma decisão com todo o nosso coração e nós não temos dúvida daquilo que nós entregamos, nós vamos tomar uma atitude semelhante a esta de Josué e de Caleb, que foram dois dentre os espias que viram as mesmas cenas, mas no entanto a sua confiança não estava em si mesmo, a sua confiança estava no Deus de Israel. Por isso que nós passamos pelas provas, para saber aonde é que está a nossa confiança, aonde que nós estamos firmando a nossa fé. A nossa fé está realmente em Deus, nós confiamos nele com todo o nosso coração, ou nós não estamos muito seguros disso. Então não é questão de Jesus estar segurando as nossas vidas, mas é de que nós não estamos seguros por ele. Os irmãos estão percebendo a diferença? Lá em Colossenses, no capítulo 1, no capítulo Colossenses, capítulo 1, versículo 22. Eu vou ler o verso 22 e 23. Obrigado, irmão, por ter colocado aqui o texto para mim. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele santos, sem culpa e livres de toda acusação. Essa foi a obra que Jesus realizou por nós. Nos apresentar diante de Deus sem culpa, sem nenhuma acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Então, é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então as Escrituras estão dizendo aqui para nós sobre o valor da nossa fé. O que Paulo dizia? Paulo passou por muitos cadinhos difíceis, passou por coisas que muitos de nós talvez não teriam condição de passar, mas ele dizia: eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso de guardar o meu depósito até o dia final. Jó passou por uma tribulação grande, mas ele falou assim: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Irmãos, nós precisamos saber em quem temos crido e permanecer firmes na fé. Então eu sei que muitas vezes vem luta, parece que a gente não vai aguentar, parece que a gente não vai suportar, a dificuldade é grande, mas eu preciso continuar crendo que Ele é o meu Salvador.
Eu preciso permanecer alicerçado nessa promessa, porque aquele que prometeu, Ele é fiel de me levar até o fim. E eu não tenho dúvidas disso. Então venham as dificuldades, venham os problemas, venham as tribulações, mas eu estou seguro na fé. Na verdade, a nossa salvação, ela não se consumou ainda de fato. Como assim não se consumou de fato? É porque o meu corpo ainda sofre a enfermidade. Eu passei por uma cirurgia, graças a Deus estou vendo agora, tudo maravilhoso. Mas a minha, por causa da catarata, é algo que vem com a degeneração ao longo dos anos. O nosso corpo ainda não é um corpo glorioso. É um corpo que está sujeito a fraqueza, a enfermidades e tudo. Mas um dia a minha vida será transformada, o meu corpo receberá um corpo glorioso, e eu não sofrerei mais dano algum no meu corpo mortal, porque ele será um corpo imortal na presença do Senhor. Mas o espírito, meu espírito, se renova de dia, ainda que meu exterior se destrói, se corrompa, mas o meu interior se renova de dia em dia, porque a minha fé está firmada e alicerçada no Senhor. Por isso Jesus falou tanto sobre isso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O que ele está querendo dizer com isso? É porque nós precisamos permanecer firmes na fé, alicerçados nele, sem se afastar da esperança do Evangelho. Mas não sei se eu vou conseguir. Essa dúvida, irmãos, é a inimiga da fé. Dúvida é uma coisa que é uma arma, que o diabo tem usado para roubar muitos dessa caminhada. Eu não estou seguro porque eu sou poderoso, porque eu sou um pastor, porque eu estudei, eu fiz, aconteci. Não, a Bíblia fala que eu fui alcançado pela graça do Senhor, não foram pelos meus méritos. E por isso eu tenho certeza. Teve um dia, irmãos, que eu estava me sentindo aquela condenação por causa de uma falha minha, por causa de erros meus. Aí eu estava assim me sentindo horrível. Chorei na presença do Senhor, pedi: Senhor, tem misericórdia de mim, porque isso me atormenta. Eu sei que o Senhor é poderoso, que o Senhor está agindo na minha vida, mas eu preciso da tua graça, eu preciso da tua ajuda. Aí quando eu estava sentindo, aquele negócio assim, às vezes a gente passa por determinados problemas e a gente se culpa mais até do que Deus. A gente fica, isso aí é autocomiseração, isso é pecado até diante do Senhor. Você ficar assim, eu realmente não sou capaz, eu não consigo. Para com isso, porque Deus é que nos faz capaz. E quando eu estava meditando, estava pensando sobre aquelas coisas, me sentindo assim, aquela condenação, aí eu fui abrir a palavra, fui ler a palavra, pronto. O Senhor falou assim: eu não te alcancei, porque você é uma pessoa perfeita. Eu te alcancei com a minha graça. E se você precisa se justificar dessa forma, que valor você tem dado à minha graça? Que valor você tem dado ao sacrifício do meu filho, que ele fez por você? Não foi tão importante para você? Eu me dei um puxão de orelha e eu falei assim: é verdade, Senhor, eu estou de pé porque o Senhor me sustenta com a tua graça, e as suas misericórdias que me trouxe a salvação. Então eu tenho, Simão, convicção, certeza para onde eu estou indo. Eu tenho convicção e certeza de que Ele começou uma boa obra dentro de mim. Não sou perfeito, mas o Senhor está trabalhando na minha vida para que eu seja semelhante a Ele. E é isso que Deus, esse é o processo que Deus vai fazer na nossa vida. Então nós não podemos perder o foco. Por isso que nossos olhos precisam estar no autor e consumador da nossa fé e permanecer até o fim, crendo nele, independente da circunstância. Está doendo, está sofrendo,
clama ao Senhor, reúne com os irmãos, esteja junto com os amigos em Cristo Jesus, porque nós nos encorajamos uns aos outros, e aí nós andamos por fé, crendo na operação do Senhor. Diante dessa atitude dos filhos de Israel, o que a Bíblia fala que aconteceu? Números 14, versículos 6 a 9. Agora nós vamos entender bem aqui o que é graça, misericórdia e bênção do Senhor. Números 14, versículo 6. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão, reconhecimento, é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas não teve jeito, irmãos. Daqueles 12, 10 ficaram lá instigando o povo. Tem gente, né, que fala assim, eu ouvi um comentário da pastora Tânia Raquel, ela dizia, Tânia Tereza, ela dizia assim, tem um ditado popular que fala assim, que a voz do povo é a voz de Deus. É uma mentira, porque aqui a voz do povo foi: vamos voltar para o Egito, vamos retornar, e apenas dois se posicionaram ali firmes, crendo no Senhor. Aí começou a praga no meio deles, começou os problemas, Deus iria destruir todos os filhos de Israel ali naquele momento. Aí Moisés correu e foi e intercedeu pelo povo, pediu misericórdia do Senhor: Senhor, tem misericórdia de nós. E veja só qual foi a resposta do Senhor. Números 14, versículo 19. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, assim como tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: eu os perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Olha só o resultado. Pediu perdão ao Senhor, pediu misericórdia ao Senhor. O que Deus fez? Deus perdoou. Mas toda essa geração aqui, que viram a minha glória, viram os meus sinais, não desfrutarão das bênçãos, que é a promessa. Vocês entendem agora o que é a diferença entre viver debaixo da bênção do Senhor e viver segundo as suas misericórdias? É evidente que as misericórdias do Senhor, que não têm fim, são inesgotáveis, eu desejo com todo o meu coração, mas eu desejo muito mais viver debaixo das bênçãos de Deus, porque eu estou obediente à sua palavra, eu estou vivendo debaixo do seu conselho. Aí as bênçãos vêm a reboque, as bênçãos nos acompanham, elas virão sobre as nossas vidas. É isso que Deus vai fazer. Então, amados, eu quero dizer o seguinte: as bênçãos nos acompanham quando confiamos e andamos o quê? Na obediência.
O que a nação de Israel, o que o povo de Israel experimentou depois lá no Egito, lá no deserto, foi das misericórdias do Senhor. Olha só como as misericórdias funcionam. Durante 40 anos, eles tinham indústria lá de calçados e de roupas. Mas durante 40 anos, as suas vestes não se acabaram. As suas roupas funcionaram. Faltou alimento para eles? Não. O que é isso? Bênção de Deus? Não, isso é misericórdia do Senhor. São as misericórdias do Senhor. Deus sustentou o povo. Tem muita gente vivendo debaixo da misericórdia do Senhor, mas ainda não desfrutou das bênçãos que Deus tem. Não entrou na terra prometida, não entrou naquele campo de descanso do Senhor. Lá em Hebreus fala: vamos perseverar para que todos não percamos a oportunidade de entrar no descanso do Senhor. Irmãos, eu quero entrar no descanso do Senhor. Eu não quero apenas estar vivendo debaixo da misericórdia de Deus. Eu quero caminhar sobre as bênçãos do Senhor. Eu quero que aquilo que Deus colocar nas minhas mãos prospere em tudo que eu fizer. E infelizmente Josué e Caleb, que durante aquele período dos 40 anos também ficou no deserto, eles não entraram no primeiro momento lá na terra prometida, mas eles contaram com a graça de Deus, e o Senhor sustentou a vida deles, e depois eles entraram na terra prometida. E o que aconteceu? Caleb já estava com 85 anos, se não me engano, já tinha vivido, já tinha passado, ele já estava com 40, na época, 45 anos, na época que aconteceu isso. Depois ele já estava com mais 40 anos, ou seja, já tinha passado 80 anos, e ele falou assim: eu estou com o mesmo vigor que eu tinha quando foi dada essa palavra, quando nós entramos na terra prometida. Isso, irmãos, é bênção do Senhor, não é verdade? Então, que o Senhor possa nos fazer desfrutar muito mais das suas bênçãos do que ficar na dependência das suas misericórdias. É claro que eu continuo contando sempre com as misericórdias do Senhor, porque, na verdade, as misericórdias são a causa de nós não sermos consolados. Senão a gente já tinha desfalecido nesse mundo. Mas o Senhor tem nos dado vitória, para que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Amém, irmão? Então o processo é esse processo de libertação, é esse processo de transformação da nossa vida, é a gente ouvir a voz de Deus, confiar nele de todo o nosso coração e deixar Ele trabalhar em nós. Aquilo que você não consegue hoje, você vai conseguir amanhã. Aquilo que você talvez ainda não conseguiu superar hoje, você vai superar amanhã. E você vai tendo a vitória e a graça, andando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Glória a Deus.